Mais uma vez, bom dia a todos. O nosso irmão Zé António, eu ansiava de ouvi-lo esta manhã, mas pronto, o Senhor sabe todas as coisas e esta manhã aquilo que o Senhor me propôs no meu coração partilhar com os irmãos tem a ver um pouco, eu não vou aqui dar nenhuma aula de anatomia, nem de medicina. Nós temos aqui jovens que estão a estudar medicina, que é o caso da Raquel. Ela sabia explicar muito melhor aquilo que eu vou dizer, mas queria-vos falar acerca da dormência espiritual. Primeiro, queria-vos falar acerca de o que é, eu acho que todos nós já passamos por isso, de termos algum membro do nosso corpo dormente. Geralmente à noite, né, se nós adormecermos com um braço sempre na mesma posição e sem nos virarmos, esse braço fica dormente. E eu não sei se vocês já acordaram à meia da noite com um braço assim dormente. É uma sensação horrível, não é? Parece que é algo que temos ali, mas que não funciona. É uma coisa morta e que o nosso corpo todo sofre, né? Porque temos que nos movimentar com uma coisa que não funciona, que está ali morta. Essa é a dormência, quando de facto nós nos deitamos sempre na mesma posição e esse nosso, um braço ou uma perna, não se mexe, está sempre no mesmo sítio. E então o que é que há ali? Raquel, se eu me enganar, tu corrige-me. O que é que há ali? A circulação deixa de funcionar, ou seja, não há circulação e o braço começa a não ter vida e então fica dormente. Isso é uma parte da dormência, mas existe outra, que é, algumas vezes as pessoas têm problemas, que é o caso de problemas na coluna, em que o nervo é prensado e deixamos de sentir as pernas e isso pode acontecer ou às pernas ou aos braços. Isso já é outro tipo de dormência, não tem nada a ver com a questão da circulação, mas tem a ver com uma questão mais complicada, que é algo que nós padecemos, é algo que está no nosso corpo que não está bem, mas que volta e meia adormece-nos alguns membros. Portanto, então temos duas fases. Temos a primeira dormência, que é a falta de circulação, e depois temos outra, que é de facto um problema que nós podemos ter no nosso corpo. E eu só dei esta introdução assim, para a gente mais ou menos nos situarmos e percebermos que o Senhor me ajude a poder explicar e a poder transmitir-vos aquilo que me vai na alma. Muitas das vezes nós sofremos disso, espiritualmente. Sofremos ou de uma dormência ou de outra. Mas o pior é quando temos as duas. Sofremos das duas dormências. Isso então é que é mais grave. Mas, pela graça de Deus, Deus dá-nos o antídoto para isso. E esta manhã eu queria partilhar convosco e podermos analisar um bocadinho mais acerca desta situação toda. De dormência por circulação e a dormência por termos algum problema grave de saúde. E em termos espirituais funciona assim. Eu queria partilhar convosco Marcos 14, nos Evangelhos de Marcos 14, e eu queria analisar esta dormência dos discípulos, em particular de Pedro, que de facto era uma dormência de circulação. Eu chamo de dormência de circulação. Marcos 14, e eu vou ler do versículo 32 ao versículo 40. E o Senhor diz-nos assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo.
porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam responder. Eu depois tenho outra passagem para lermos, mas vamos nos concentrar aqui nesta. E ao ler esta passagem, de facto, podemos ver que existe aqui algo que aconteceu e que o Senhor, em particular, neste Evangelho de Marcos, ele fala-nos que ele dirigiu-se a Pedro e perguntou: Simão, dormes? Nós vemos mais à frente logo o que é que aconteceu. O que é que aconteceu a Pedro? Ou seja, ele negou o Senhor Jesus Cristo, ele afastou-se e negou o Senhor Jesus Cristo. Quando nós ficamos dormentes espiritualmente, a tendência de facto é afastarmos-nos e negarmos o Senhor. Quando nós pensamos em negarmos o Senhor, dizemos assim: eu vou negar a existência de Deus, negar o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por mim na cruz. Eu não me refiro a isso. O que eu me refiro é entrarmos num estado tal que negamos o Senhor Jesus Cristo com aquilo que nós assimilamos, com as nossas atitudes, com aquilo que nos vendem barato e nós compramos para depois então ministrarmos no nosso próprio lar. Quando fazemos isso, pomos de lado a palavra de Deus e começamos a adquirir como verdade ensinamentos humanos, estamos a negar o Senhor. E quando entramos nesta dormência, e o que é que aconteceu a Pedro? Neste caso, os discípulos, mas a Pedro em particular, foi precisamente isso. Ou seja, o Senhor disse: nem uma hora vocês ficaram comigo, nem uma hora. Ou seja, o Senhor alertou a Pedro. Nós temos vários alertas na palavra de Deus que há o perigo de ninguém está livre disso, de nós adormecermos. Ou seja, de nós sermos um membro dormente. E um membro dormente, quando isso nos acontece, geralmente o que é que acontece no nosso corpo? Todos os outros membros, supostamente aquele membro, aquilo que ele deveria fazer, todos os outros membros do nosso corpo vão ter que suportar uma carga adicional. Ou seja, por esse membro estar inativo. Na igreja funciona da mesma maneira. Quando nós andamos aqui dormentes, certamente a carga será maior para os outros. Não existe nenhum membro do nosso corpo que nós possamos dizer que tu, por enquanto, ficas um mês parado. Não. Diariamente, todos os nossos membros funcionam. Às vezes nós nem damos importância, só damos importância quando ele nos falha. Ou quando partimos uma unha, ou quando nos acontece qualquer coisa. Aí nós damos o valor, de facto, a esse membro. E nós aqui funciona da mesma maneira. Nós vemos Pedro aqui nitidamente, e foi Pedro caiu nesta. O Senhor disse, e o Senhor alertou aqui: vigiai e orai para que não entres em tentação. Ou seja, era suposto eles estarem ali com o Senhor, era suposto eles orarem, era suposto eles sofrerem com o Senhor, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Temos que nos focar, acima de tudo, e pensarmos que todos nós temos algo a fazer. O Senhor não foi por acaso que nos pôs aqui. O Senhor não foi meramente para nós desfrutarmos, seja daquilo que for, para nosso belo prazer. Quando isso acontece, começamos a ficar dormentes. Espiritualmente vamos ficando dormentes aos poucos. E muitas das vezes nós nem nos apercebemos disso. E o ficar dormente não é deixar de vir à igreja ao domingo. Isso depois já é quase que o culminar de uma situação que já vem a pessoa já vem estando a ficar adormecida já há muito tempo. E nós temos de estar atentos, de facto, a examinar-nos a nós próprios e estarmos atentos a esses sintomas. Quando eu falo em dormência de circulação e quando eu falo nisto de Pedro, porquê que Pedro... Podemos ver aqui que falha que houve aqui em Pedro. Ele pecou porquê? Porque ele não fez o que era correto. E a Bíblia alerta-nos para isso. Em Tiago, podemos ler em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 17, o Senhor alerta-nos para isso. Se nós não fizermos o bem, pecamos. E quando eu falo em dormência por falta de circulação, é quando nós não fizemos o bem, aquilo que é correto. E Pedro não fez aquilo que era correto, que era estar com o Senhor e orar. O que é que aconteceu? Existe uma consequência. Ele adormeceu. Ou seja, existe ali uma dormência, falta de circulação. Ou seja, não existe comunicação com o Senhor, não houve comunicação com o Senhor.
E muitas das vezes nós temos uma vida muito certinha, somos indivíduos muito certos, somos indivíduos que não erramos nisto, não erramos naquilo, não defraudamos um irmão, temos uma vida correta perante as autoridades, mas estamos completamente adormecidos. Porquê? Porque a falta de comunicação com o Senhor. Uma das coisas que nós temos que ponderar bem é o que é que Deus representa na minha vida. Quando Deus está em segundo e terceiro lugar, aí as coisas começam a não estar bem. É de facto aí que começa a dormência. E ela vai nos minando. Satanás não é... Ele é astuto. E a Bíblia fala nisso. Ele vai nos minando aos poucos. Não é de uma só vez, porque nós aí iríamos dar conta. Não, é aos poucos. Hoje é de uma maneira, amanhã é de outra, depois é de outra, fica mais uns tempinhos, depois é... Isso é falta de circulação. É dormência, falta de circulação. É de nós não fazermos o bem. Não fazermos o bem pode ser uma das causas pelas quais nós ficamos dormentes espiritualmente. Outra que eu queria partilhar convosco, e no início eu falei nisso, que é de nós termos de facto um problema de saúde. E neste caso um problema espiritual, que é vivermos um pecado constante na nossa vida. Ou seja, quando isso acontece, automaticamente a nossa tendência é tentar nos afastar. Principalmente da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus não brinca em serviço. É pão, pão, queijo, queijo. Não anda ali às voltas para nosso belo prazer ou para justificar as nossas atitudes. Não. A Palavra de Deus é muito assertiva. E a nossa tendência é, quando nós estamos mal, quando vivemos em pecado, a nossa tendência de facto é fugirmos. Lá está, é desviarmos e tanto nestas duas vertentes, tanto na vertente da dormência espiritual, que é a falta de circulação, que é de nós não fazermos o bem, como a outra, que é de vivermos na nossa vida um pecado constante, a nossa tendência é, de facto, afastarmos e vivermos uma vida, aparentemente vamos nos mentindo a nós próprios. E vamos dizendo, não, a minha vida até está de acordo com a vontade de Deus. Mas não funciona assim. E vamos estando dormentes o resto da vida. Passa um ano, vamos passar essa dormência para os nossos filhos também. E não vamos ser usados pelo Senhor como o Senhor quer. A outra passagem que eu queria partilhar convosco é de 2 Samuel. Eu queria vos falar... Aliás, isto são dois grandes homens de Deus. E nós mais para a frente vemos de facto como é que o Senhor os restaurou. Tanto Pedro como David. 2 Samuel, no capítulo 11. E de facto nós vemos aqui na vida de David, neste período da vida de David, o que é que aconteceu. Ou seja, vemos aqui que houve uma situação em que David deveria ter estado com os seus guerreiros na frente de combate. Ele preferiu ficar em casa, ele preferiu ficar a dormir e depois ele deu lugar ao pecado na vida dele, que foi o pecado de ele se prostituir com aquela mulher. E eu vou ler. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou David a Joabe e seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém David ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que David se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava levantando. E era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura, não é Betsaba, filha de Eleim, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou-a trazer. E entrando a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou a ela para a sua casa. Ou seja, nós vemos David aqui entrou num pecado terrível. Ou seja, vemos que David aqui ele cometeu o pecado de se prostituir com esta mulher. Ou seja, vemos que ele aqui, o problema dele não foi, claro que ele não fez bem, mas ele aqui estava a viver em pecado. E nós vemos mais para a frente que este pecado trouxe consequências gravíssimas.
Vemos que David aqui, neste momento, mais para a frente, vemos o que é que aconteceu. David continuou a viver em pecado, de tal maneira que David cometeu outros pecados ainda mais graves. Foi enviar o esposo desta mulher para a frente de combate para que ele morresse. Ou seja, ele não o matou diretamente, mas proporcionou que isso acontecesse. Porquê? Porque ele vivia em pecado. Ou seja, o pecado o tinha adormecido espiritualmente. Nós vemos aqui este pecado, que é esta dormência espiritual, que é um viver em pecado permanente. E David, nesta situação, ele entrou num caminho muito perigoso. E nós podemos entrar nesse erro, de uma maneira ou de outra. Satanás sabe quais são as nossas fraquezas, e é por ali que ele vai entrar. Satanás sabia qual era a fraqueza de David, eram as mulheres. E foi ali por ele que ele entrou. Foi aí por ele entrou e David permaneceu no pecado. E ao permanecer no pecado, o que é que aconteceu? Aquilo que aconteceu a Pedro. Ele afastou-se e negou o Senhor. Ele negou os mandamentos do Senhor, nesta altura. Vemos mais para a frente, de facto, David restaurou a vida dele, assim como Pedro, e foram usados pelo Senhor. Mas eles padeceram disto, desta dormência espiritual. Nós não estamos fora disto. Nós não, como igreja, vivemos uma dispensação diferente. Como igreja, corpo de Cristo, não estamos livres de nos acontecer isso. Mas nós temos, pela graça de Deus, um Deus maravilhoso que nos restaura diariamente. Quando nós vamos aos pés do Senhor, o Senhor restaura-nos diariamente. É como se um novo dia acontecesse na nossa vida, é como se nascêssemos outra vez de novo e o Senhor fizesse algo em nós. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Eu não sei se me fiz perceber bem destas duas vertentes, que é a dormência espiritual em termos de falta de circulação, que é de nós não fazermos o bem, que também é pecado, e a de outra de permanecermos no pecado, que também é gravíssima. Como é que nós podemos nos examinar a nós próprios se estamos a entrar numa fase ou noutra? Como é que nós podemos examinar se estamos a entrar nessa dormência espiritual? Há uma maneira de nós podermos nos analisar a nós próprios. E a Bíblia diz-nos para nós constantemente nos examinarmos a nós próprios. Ou seja, e o salmista diz que ora para que o Senhor sonde o seu coração e restaure a sua vida. E nós devemos fazer isso. Nós devemos nos examinar periodicamente. O facto de nós virmos à casa do Senhor e louvarmos o seu nome e aprendermos mais da palavra, o caso de nós lidarmos uns com os outros, de termos comunhão uns com os outros, o Senhor sabe a nossa fraqueza e é necessário que assim seja. Ninguém consegue sobreviver longe da igreja. Quando eu digo sobreviver saudavelmente, espiritualmente, crescermos. Ninguém consegue fazer isso. Porque o Senhor usa-nos uns aos outros. O Senhor usa a sua palavra nos cânticos, nas crianças. Nós temos muito a aprender com as crianças. Eu esta manhã, quando falei do Gabriel, podia ter falado de 15 dias atrás também uma jovem que tem 14 anos e ela também veio ter comigo e disse: olha, não te preocupes, o Senhor está a cuidar, eu estou a orar por vocês. São essas coisas, o Senhor usa, isso é ânimo para nós. Agora, se nós não viermos, se nós não estivermos presentes, se nós não fazermos a nossa parte como membros, se nós ficarmos quietos, começamos a ficar dormentes. E a carga é para os outros, como acontece à noite quando acordamos e um braço está dormente, a carga é para o outro braço. É isso que acontece. Mas existem indícios e temos de estar atentos a esses indícios. Eu queria vos falar de 4 indícios. O primeiro era, de facto, eu já falei um pouco acerca disso, é de nós analisarmos e pensarmos assim. Eu quando me converti, e geralmente quando isso acontece connosco, quando a gente se converte, para aquele ânimo de nós sermos uma nova criatura e queremos falar aos outros e queremos aprender mais da palavra de Deus e queremos estudar e a gente tem sede de ouvir e tem sede de aprender. Como é que nós estamos atualmente? Ainda temos esse ânimo? O que é que o Senhor representa na nossa vida? Se nós ainda temos o ânimo de ir, de aprender, independentemente do erro dos outros, independentemente de se nos magoaram, mas eu quero ir aprender, eu quero saber mais do Senhor. Ainda temos esse ânimo? Se de facto temos esse ânimo, que continuemos a orar para que o Senhor nos continue a dar esse ânimo. Mas cuidado, irmãos, quando esse ânimo começa a esfriar, quando há outras coisas que ocupam esse lugar.
desse primeiro amor, como se costuma dizer. Esse é um dos indícios. É tomarmos atenção se de facto esse ânimo está a esfriar, se já não é a mesma coisa, se chegamos a um patamar e dizemos assim, eu já sei, o que é que eu vou lá fazer? Eu já sei, eu já sei isso tudo, epá, eu leio a Bíblia e sei, epá. Se nós começamos a entrar, se começamos a ter essa visão, cuidado. É um dos indícios de que começamos a ficar dormentes. O outro não é se eu venho à igreja ou deixo de vir à igreja. É como é que eu olho para a minha família. O nosso irmão Daniel diz, e diz muito bem, é o nosso primeiro ministério, é o nosso lar. Como é que eu estou a lidar com a minha família? Com a responsabilidade que Deus me deu, nas minhas mãos. Os meus filhos, a minha esposa. Como é que eu lido com isto? A esposa, como é que lida em termos de autoridade para com o marido? A autoridade que o marido tem. O ensino para os seus filhos. Como é que nós lidamos? Será que eu estou a amar verdadeiramente a minha esposa como Cristo ama a igreja? Será que eu estou a olhar para os meus filhos e estou de facto a ministrar-lhes aquilo que é mais importante para a vida deles? Será que eu oro com os meus filhos? Será que eu leio, nem que seja um versículo, aos meus filhos, diariamente? Como é que eu estou a agir na minha vida? Quando eu olho para o meu lar e nada disso faz parte da equação dentro do meu lar, quando a palavra de Deus não é lida, quando eu próprio não leio, não tenho um tempinho a sós com Deus, cuidado, porque esse pode ser outro indício de que estamos a ficar dormentes. Cuidado, irmãos, quando eu vejo que existem coisas que eu não consegui despojar na minha vida. Existem pecados que eu não consigo, eu penso assim, eu não consigo despojar-me desse pecado. E vivo constantemente no pecado. O Senhor tem poder para nos restaurar e Ele ajuda-nos, mas o primeiro passo tem que ser o nosso. Se existe um pecado na nossa vida, dentro do meu próprio lar, na minha vida, que eu não consigo combater porque não tenho forças, o Senhor dá-nos diretrizes, dá-nos métodos de nós podermos ultrapassar isso. Se isso acontece e nós vivemos constantemente nesse pecado, cuidado, podemos estar a ficar dormentes espiritualmente. O terceiro passo são: quais são as prioridades na minha vida? Como crente, quais são as prioridades? Será o serviço na igreja? O serviço para com os outros irmãos? Ou será, primeiramente, será que é cuidar do meu lar? Ou será outros objetivos? Peço desculpa. Serão outros objetivos que eu tenha na minha vida que eu vou priorizar? Prioridades é muito importante. Nós priorizarmos aquilo que o Senhor quer que sejam mais importante na nossa vida. O serviço, o cuidarmos uns dos outros, o termos o cuidado também, acima de tudo, que é o primeiro ministério, de estarmos atentos à nossa família, se não lhes falta nada, acima de tudo, se não lhes falta aquilo que é mais importante, que é o alimento espiritual, porque muitas das vezes nós esquecemos que temos filhos mais pequenos, que não têm a maturidade que nós temos, e temos de ter cuidado com isso. Prioridades é muito importante. Nós vemos que David aqui não priorizou aquilo que era mais importante. O que é que seria mais importante aqui para David? Era ele estar com os outros na linha da frente, no combate. Se ele tivesse estado com os outros na linha da frente no combate, ele não tinha entrado no estado em que ele entrou. Porque foi ociosidade, dele não estar a fazer nada, dormiu, acordou, foi para o terraço e o que é que ele viu? Viu uma mulher a tomar banho, ou seja, aquilo que for, e ele encantou-se e caiu. Porque a prioridade dele seria estar com aqueles homens na linha da frente, no combate. Qual é a nossa prioridade? Vemos Pedro aqui. Qual era a prioridade de Pedro aqui? Seria estar com o Senhor a orar. O Senhor disse: nem uma hora vocês ficam comigo. Nem uma hora. Que prioridade é que Pedro escolheu aqui? Dormir. Muitas das vezes nós priorizamos ao domingo estarmos a dormir em casa do que virmos ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes a quarta-feira está frio, priorizamos estarmos de pantufas ao pé da lareira do que virmos a quarta-feira ouvir a palavra de Deus. Quais são as prioridades na nossa vida? Priorizamos os nossos filhos terem música, natação,
sei lá o quê e mais alguma coisa, porque achamos que os nossos filhos têm que estar ocupados e não os priorizamos e depois se calhar não os priorizamos para estar aqui ao domingo porque têm que estar a estudar, quando se calhar, em vez de terem alguma dessas atividades que nós achamos que são importantes, a estudar então, para o domingo estarem aqui a ouvir a palavra de Deus. É muito importante isso. É um ministério muito importante. A situação da escola dominical, jamais, se calhar, muitos que estão aqui, eu não passei pela escola dominical porque converti-me com 23 anos, mas eu mais do que nunca, tenho pena porque gostava muito de ter passado pela escola dominical, mas quantos e quantos que passaram pela escola dominical aqui e hoje já são pais, a importância que eles dão a isso. E o facto de eles estarem aqui hoje, se calhar é porque passaram pela escola dominical. E porquê? Porque os seus pais priorizaram aquilo que era mais importante para as suas vidas. Não nos esqueçamos disso. Prioridades. Se as prioridades deixam de ser essas, cuidado, irmãos. Estamos a ficar dormentes espiritualmente. E por último, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Não, desculpem. O que é que a igreja significa de facto para mim? O que é que a igreja é para mim? Será que é um sítio onde eu vou passar um bom bocado com algumas pessoas que pensamos da mesma maneira, Deus é bom e eu vou lá estar com eles, até é bom a gente conviver uns com os outros? Será que a igreja é que é isso que é para mim? Se isso for de facto o significado da igreja para mim, cuidado, porque vamos nos decepcionar. Vamos nos decepcionar e vamos ficar adormecidos. Porque se a igreja são as pessoas que lá estão, se é o bom convívio, alguém um dia vai dizer alguma coisa que nos vai ofender. E eu vou deixar de ir à igreja, como é óbvio. Porque eu vou deixar de me sentir bem no grupo onde alguém disse algo que nos magoou. Quando a igreja é isso, cuidado. A igreja tem que ser o Senhor. Em primeiro lugar, ponto final. É o Senhor. E depois vem tudo o resto, vem por acrescente. Se nós viermos à igreja e que seja a nossa fonte onde a gente vem beber, que a igreja seja o local onde nós de facto viemos beber aquilo que é mais importante. Tudo aí funciona de maneira diferente. Olhamos para os outros de uma maneira completamente diferente. Quando o nosso objetivo são as pessoas, a primeira coisa que a gente começa a olhar é para os erros, para as coisas más. Essa é a nossa tendência. Nunca é olharmos para as qualidades. Onde reparar nisso? Quando o nosso objetivo é estarmos num grupo de pessoas, a prioridade, aquilo que nos vai logo em mente é as coisas más que as pessoas fazem. Nunca são as qualidades. Quando o nosso foco na igreja é o Senhor, o que é que o Senhor nos faz? O que é que o Senhor nos diz? Que o nosso sentimento tem que ser o mesmo. Humildade. E quando esse sentimento é algo que está em primeiro lugar na nossa vida, tudo se torna mais simples. Vemos as coisas de uma maneira diferente. Não tem nada a ver. Isto é quase como lá em Angola, quando eu ia às vezes à caça, tínhamos lá um indivíduo, que era o Severino, e às vezes eu não via nada. A gente ia caçar e ele dizia, olha, passou um animal por aqui. Isso é pá, ó Severino, no meio das pedras, como é que tu vês? Se fosse no meio da areia, eu ainda via alguma coisa. Agora, no meio das pedras, e eu perguntava-lhe ao Severino, diz-me lá como é que tu vês que um animal passa no meio das pedras? E era tão simples, tão simples. Porquê? Porque ele ia com outros olhos, não com os meus. Eu só ia ver se via o bicho. Ele não. Ele ia atento aos pormenores. E ele dizia-me, quando a gente passa e vê uma pedra virada ao contrário, quando vemos a parte queimada do sol para baixo e a outra para cima, é porque se calhar alguém passou aqui. Era impressionante. E nós na igreja, quando os nossos olhos são as pessoas, funciona assim. Nós não vemos além. Nós vemos só aquilo que está à frente. E era o que me fazia a mim. Eu só queria ver aquilo que estava à frente. Eu não via os pormenores. O Senhor faz-nos ver os pormenores. Deixamos de estar focados naquilo que não é nada e passamos a estar focados naquilo que é mais importante. Esta era o último ponto. E nós podemos pensar assim, então, mas tu vais falar na igreja como o último ponto? Porque é assim, se todos os outros pontos houver falhas, eu vou deixar de ser uma bênção dentro da igreja. Se eu no meu próprio lar eu não tenho as prioridades no sítio certo, se eu não priorizo o Senhor, como é que eu posso ser uma bênção dentro da igreja?
Por isso, se nós nos outros pontos tivermos cuidado, em todos eles, não nos esqueçamos a nossa relação com Deus, como eu olho para a minha família, os objetivos, as prioridades que eu ponho na minha vida. Se nós tivermos diariamente, claro que é um crescer diário, é de grau a degrau, e às vezes a gente sobe 2 degraus e depois de repente descemos 4, mas no outro dia a seguir a gente tem que propor no nosso coração e dizer: não, Senhor, que tu me ajudes para que eu suba mais 2 degraus, mais 1 degrau. E é o resto da vida assim, é uma luta tremenda, mas é uma luta gostosa, porque cada degrau que a gente sobe, conseguimos apreciar todos os detalhes, e isso é tão bom quando a gente vê o Senhor a trabalhar na nossa vida. Às vezes parece que o Senhor não está ali, mas está. E quando nós nos focamos nisso, nós vemos o Senhor a trabalhar, de grau a degrau. Quando nós deixamos de ver, e quando nós vemos que de facto há prioridades aqui, há nestes pontos, há coisas que estamos a falhar, há que retificar, há que voltar outra vez e pensar: não, eu neste meu processo, existe esta falha na minha vida. Mas o Senhor é restaurador. Assim como o Senhor restaurou a vida de David, o Senhor restaurou a vida de Pedro. E eu, para mim, acho tão espetacular. E o Senhor faz isso connosco. Lá está, se nós tivermos os olhos do Senhor. O Senhor a Pedro, para mim, esta parte rebenta comigo. Assim como o Gabriel rebentou comigo a semana passada, a palavra de Deus, nesta parte, quando ele fala de Pedro, quando o anjo vai ter com Maria Madalena, e eu vou ler, é melhor ler do que dizer-vos assim. E então é no capítulo 16, e diz assim, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Marcos 16, e isto é para nós vermos que de facto, perante aquela situação e aquele cenário em que Pedro nega o Senhor, eu imagino o coração, e depois vemos que Pedro chorou amargamente, eu imagino o coração de Pedro. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, ao pecarmos, ao fazermos isto, e a gente diz assim: eu não sou digno nem sequer de orar. Mas depois vemos o Senhor, o que é que o Senhor fez com Pedro? E nós lemos assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas preocupadas com uma situação que nem ia acontecer. Mas pronto. E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Ou seja, ele fez questão de dizer: ide. Nós podíamos só ouvir aqui que de facto o anjo disse: olha, avisem os discípulos, ponto. Mas não, aqui diz: ide, dizei aos discípulos, aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, ali o vereis com ele, como ele vos disse. Lá está o carinho que o Senhor teve para com Pedro, porque o Senhor viu e sentiu de facto que o arrependimento de Pedro foi muito genuíno. Que na nossa vida seja assim, que o arrependimento para as coisas pelo caminho que nós traçamos está errado, que seja um arrependimento genuíno. Se for um arrependimento genuíno, assim como foi de David, que ele arrependeu-se amargamente também por ter entrado naquele pecado, e lá está, foi uma dormência, que foi um pecado permanente na vida dele, assim como Pedro não ter feito o bem, houve um arrependimento, tanto de um lado como do outro. Que seja assim na nossa vida. Que possamos nos arrepender diariamente das coisas más, dos caminhos maus que nós traçamos, e que voltemos para o Senhor. Que o Senhor nos ajude.